pessoal, o professor Arthur Damasceno na área. Chegamos para mais um bloco, mais um assunto, mais um tema que nós iremos inaugurar nesse momento. Agora nós conversaremos sobre os chamados direitos políticos, assunto que nós encontramos na nossa Constituição, do artigo 14 ao artigo 17, conforme a nossa apresentação aqui, né? Vamos lá, vamos matar aqui de imediato o que o caput do artigo 14 nos apresenta, deflagrando esse assunto direitos políticos. O que temos? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Bom, a gente já percebe que na abertura desse nosso artigo 14, desse assunto de direitos políticos, nós temos uma informação que já conversamos um pouco sobre lá atrás, lá nos princípios fundamentais do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, quando tratando dos fundamentos da República Federativa do Brasil, tratando da soberania como primeiro fundamento, né? E o parágrafo único daquele mesmo artigo 1º, ele diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aqui a gente verifica essa ideia desse poder sendo emanado pelo povo, por nós, entendendo aqui a soberania popular como prisma, como valor principal dessa abertura dos direitos políticos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O sufrágio é justamente a ideia da eleição, né? Ou melhor, do formato que nós temos para a escolha dos representantes e gestores por meio das eleições. O sufrágio nada mais é do que essa capacidade que nós temos de participar da estruturação da vida política do Estado. De novo, o sufrágio nada mais é que essa capacidade que temos de participar da estruturação da vida política do nosso Estado. Então, nós participamos votando e sendo votado, né? Então a gente verifica claramente aqui essa capacidade que temos de determinar o destino da nação, escolhendo aqueles que estarão emanando o nosso poder de maneira indireta. Esse sufrágio, conforme dispõe a leitura do artigo 14, ele é universal, pois todos os que participam apresentarão um voto de valor igual, né? E o voto direto secreto, a gente está verificando aqui a capacidade que temos de escolher diretamente, de emanar o nosso poder diretamente, mas ainda temos, nesse mesmo artigo 14, 3 outros instrumentos aqui apresentados, além do voto, que também deflagram essa capacidade que temos de emanar o nosso poder de maneira direta. É o que a gente chama de democracia participativa. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. É muito importante que saibamos diferenciar esses 3 elementos. Muito importante que saibamos perceber o que é plebiscito, o que é referendo, quando esses 2 instrumentos acontecem e, por fim, o que seria a iniciativa popular, que tipo de participação é essa que temos a capacidade de ali estar, né, por meio dessa iniciativa. Vamos lá, a gente trabalha isso aqui agora, estou jogando aqui a nossa tela em branco e já começo te mostrando o Congresso Nacional, o desenho do nosso Congresso Nacional, e vai mostrar para a gente a formação do ato. Tá? Eu estou colocando Congresso, gente, mas justamente para tratar do plebiscito, melhor, para tratar do referendo, desse lado, para tratar do plebiscito, deste outro lado, e entender que tanto o referendo quanto o plebiscito são participações populares. Participações populares. O detalhe é que quando nós verificamos a participação popular em sede de plebiscito, a participação popular em sede de referendo, nós teremos uma participação ou participações populares que acontecerão em momentos distintos. O plebiscito, ele acontece sempre antes da formação do ato, por isso entender ser uma participação popular prévia à criação daquele ato normativo. Já o referendo, uma participação popular posterior à formação do ato. Arthur, o que significa isso? Significa que muitas vezes, quando o nosso Congresso Nacional busca criar um ato normativo, alterar legislação, alterar a própria Constituição, criar lei nova, nós seremos consultados. E quando você é consultado antes da formação desse ato,
nós teremos o plebiscito. Vou te dar um exemplo. No dia 21 de abril de 1993, provavelmente alguns de vocês lembram disso, o eleitorado nacional participou de um plebiscito. Nesse plebiscito nós tivemos a oportunidade de manter o Brasil em sua forma de governo como uma república, nós tivemos a oportunidade de mudar para a monarquia. Da mesma maneira, naquele mesmo plebiscito, nós também fomos consultados em manter o Brasil em seu sistema de governo como presidencialista, mas poderíamos ter alterado para um parlamentarismo. Esse plebiscito aconteceu. Perceba, a sua Constituição de 1988, ela traduz o Brasil como republicano, ela traz os instrumentos de um presidencialismo, mas se porventura, naquele plebiscito de 1993, nós tivéssemos alterado, não, o Brasil, a gente não quer mais república, não, a gente quer uma monarquia. Nós não queremos mais o gestor sendo presidente, ou o chefe de Estado sendo presidente, não sei como isso será conjugado, nós desejamos ter um rei aqui no Brasil. Trocamos a república para a monarquia. Certamente a sua Constituição teria sido alterada. A Constituição hoje, se porventura a nossa resposta tivesse sido sim a essa alteração, a sua Constituição traria informações sobre o rei. Se porventura trocássemos o presidencialismo para o parlamentarismo, nós teríamos recomendações sobre o nosso parlamentarismo ou o nosso parlamento. Então tudo isso iria acontecer se a nossa resposta tivesse sido sim às alterações. Essas alterações não aconteceram. A Constituição não foi alterada por meio de emenda constitucional. Por quê, Arthur? Porque a nossa resposta foi não. Então, quando a gente participa de um plebiscito, nós temos aqui uma participação popular prévia. A criação de lei, a criação de emenda, a alteração da legislação. A sua fala, o seu sim, o seu não, a sua resposta, acaba sendo determinante para que tudo isso ocorra. Já no referendo, não. O referendo ele acontece depois da formação do ato. Então, significa que o Congresso Nacional, nosso poder público, já criou a lei, já alterou a Constituição, mas essas alterações, essas criações, elas precisam ser ratificadas pelo eleitorado. Então, o Congresso já fez a parte dele, mas, de novo, gente, isso pode acontecer em âmbito estadual, isso pode acontecer em âmbito municipal. Podemos ter um referendo, um plebiscito num estado apenas, um referendo, um plebiscito num município apenas. Mas aqui eu estou trazendo no meu exemplo o Congresso. O Congresso cria a lei, altera a Constituição, faz aquilo que tem a pretensão de fazer, cria o ato. E nós participamos em momento posterior para justamente ratificar essa criação. A vigência dessa lei, dessas regras novas que surgiram, elas vão depender do nosso crivo. E nisso a gente percebe claramente uma emanação direta de poder. Direta de poder tanto no plebiscito, direta de poder quanto no referendo. É importante lembrar que a nossa Constituição, ela traz sim alguns momentos em que o plebiscito ele precisa acontecer. Nós veremos isso inclusive quando estudando a organização do Estado, as competências das unidades da Federação, a estrutura político-administrativa da República Federativa do Brasil. Mas em regra geral, e aqui nesse momento é só para te mostrar o que é plebiscito, o que é referendo, em regra geral, o que temos é o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, convocando o eleitorado para a participação do plebiscito, para a participação do referendo. Legal, tudo bem. Bom, avançando, nós também precisamos tratar da iniciativa popular. A iniciativa popular também foi citada. E quando levando em consideração a iniciativa popular, aqui nós estamos tratando da capacidade que você tem, que eu tenho, de apresentarmos projetos de lei ao Poder Legislativo respectivo. Nossos projetos de lei podem sim se tornar leis, porém, algumas regrinhas precisam ser cumpridas para que possamos iniciar o processo legislativo. Não se confunda, a iniciativa popular nada tem a ver com a ação popular. A iniciativa popular é a apresentação de projeto de lei. A ação popular é uma ação judicial, remédio constitucional, que faz controle da administração pública. Bom, vamos lá falar um pouco sobre essa iniciativa popular. Eu vou trazer alguns detalhes importantes que você precisa saber. Se a tua pretensão é apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional, esfera federal, as regras dessa iniciativa popular são apresentadas para a gente no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. E mais,
A apresentação ela deve ocorrer na Câmara dos Deputados, porque você sabe muito bem que o nosso Congresso Nacional ele é composto de Câmara e Senado, mas você tem o endereço certo. Você conduz o seu projeto, protocoliza o seu projeto no Congresso, na Câmara dos Deputados. Câmara. Mas você só vai poder fazer isso depois de ter certeza que você reuniu 1% de assinaturas, 1% de assinaturas do eleitorado nacional. Se hoje giramos em torno de 150 milhões de eleitores, você já percebeu então que essa regra vai te exigir reunir, subscrever seu projeto com pelo menos 1,5 milhão de assinaturas. É coisa pra caramba. Se fosse só isso já seria difícil. Mas não é só isso não. Você vai ter que distribuir esse quantitativo de assinaturas por pelo menos 5 estados. E em cada um desses estados você vai ter que atender 0,3% de assinaturas de cada eleitorado estadual, que você escolheu distribuir. Por exemplo, se você buscou distribuir assinaturas no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Amazonas, você vai ter que levar em consideração o eleitorado de cada um desses 5 estados e atender pelo menos 0,3% do eleitorado de cada um desses 5 estados. Somente assim você garante legitimidade para apresentar seu projeto de lei lá no Congresso, precisamente na Câmara dos Deputados, tá? E aí o processo legislativo vai acontecer naturalmente. Os deputados vão deliberar, aprovar o projeto, mandam para o Senado também vai deliberar, alterações podem acontecer, teu projeto pode ser rejeitado, tá? Então é o que temos aqui, apenas a apresentação do projeto. Ah, mas eu não estou querendo levar projeto de lei para o Congresso, não. O projeto de lei que eu preparei trata de um assunto de competência estadual. Então eu gostaria de levar para a Assembleia Legislativa do meu estado. Não, o assunto é de competência municipal. Eu gostaria de protocolizar o meu projeto na Câmara Municipal, na Câmara dos Vereadores do meu município. Posso? Você pode também. Só que, fique esperto, a Constituição Federal, deixa eu começar com esse dado aqui, ó. A Constituição Federal, quando tratando da iniciativa popular na esfera municipal, aquela casa legislativa que está próxima de você, o artigo 29, inciso 13, ele nos apresenta que você precisa reunir 5% de assinaturas do eleitorado municipal, do eleitorado do seu município, né? Então, é possível sim, a porcentagem é outra, mas o mundo também é diferente, né? Porque você só leva em consideração os eleitores registrados, um alistamento eleitoral no seu município. Tudo bem? Estado, Arthur, também tem? Tem, mas aí, quando você fala da esfera estadual, você vai ter que levar em consideração um detalhe que a Constituição te apresenta no artigo 27, parágrafo 4º. O artigo 27, parágrafo 4º, ele traz pra gente que o Estado vai criar as suas próprias regras. Então, a regra da iniciativa popular nos estados não está na Constituição Federal. A Constituição Federal apenas diz que é necessário existir, sim, nos estados, os requisitos e o instrumento da iniciativa popular. Mas as regras ficarão a cargo de cada estado. Então, ó, a Constituição do Estado aqui do Mato Grosso, você tem a regra do Estado. Mas essa regra pode ser diferente da regra do Mato Grosso do Sul, assim como pode ser diferente da regra do Estado do Rio de Janeiro, e assim por diante. Né? A única coisa que nós encontramos aqui é que a Constituição Federal determina que essa iniciativa popular seja um instituto de reprodução obrigatória. Ou seja, nós temos a necessidade, sim, que esse assunto seja apresentado na nossa Constituição, ou melhor, nas nossas constituições estaduais. Legal? Então, gente, com isso nós escutamos pelo menos esse nosso caput do artigo 14 e os seus incisos. E aí agora a gente já começa a conversar mais um pouco sobre os nossos direitos políticos. Bom, quando você fala de direitos políticos, a ideia do sufrágio, que é a ideia da participação popular na estruturação da vida política do seu Estado,
O sufrágio, ele vai depender do indivíduo alcançar, atender as capacidades que estão inseridas no âmbito dos direitos políticos. A capacidade ativa e a capacidade passiva. A capacidade ativa está aqui na nossa tela. Capacidade ativa. E quando você fala de capacidade ativa, você fala apenas do poder votar. Do poder votar. Perceberemos que nem todo indivíduo é habilitado para exercer o voto. Para o exercício do voto, para o alistamento eleitoral, a necessidade de se atender a essas regras que estão aqui. Deixa eu lançar a listabilidade. A listabilidade é o que a gente entende ser a capacidade ativa no âmbito dos direitos políticos. Como o indivíduo passa a ser alistável? Olha, o alistamento eleitoral e o voto são, inciso primeiro, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Então, se eu completei 18 anos, eu já tenho a obrigação de exercer o voto. Tá? Facultativos para quem? Analfabetos. O analfabeto, ele vai ter sempre o exercício facultativo do voto, independentemente da idade que ele tenha. Fez 18, 25, 35, 45, enquanto se mostrar analfabeto, ele está na faculdade. Só que antes dos 18, a gente percebe, olha o que diz aqui a linha C. Antes dos 18, maiores de 16 e menores de 18 já terão a oportunidade do alistamento eleitoral. Então a gente percebe que se aquele jovem rapaz de 16 anos, ele pode ter o seu título de eleitor. Ele vai ter a oportunidade de votar, mas facultativamente. Tá? E após os seus 70 anos, depois que ele viver toda a vida, a partir dos 70, o voto voltará a ser facultativo. Um ponto muito importante, Arthur, meu filho tem 16 anos de idade, ele fez o alistamento eleitoral, por exemplo, ano passado, e esse ano ele já está comentando aqui que ele não deseja votar, mas ele já tem o título de eleitor, mas ele vai completar 17 anos esse ano. Se ele já tem o título de eleitor, mas ainda não atingiu os 18, ele vai ser obrigado a votar? Não. Perceba, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de 16, menores de 18. Ainda que ele não tenha alcance, ainda que ele já tenha um alistamento eleitoral, já tenha o título de eleitor, mas se ainda não completou 18, ele não é obrigado a exercer o voto. Ele não é obrigado a exercer o voto. Firmeza? Aqui então tratamos da alistabilidade, o início desse nosso bate-papo sobre capacidade ativa. O próximo slide vai te mostrar que essa alistabilidade encara algumas restrições. Olha o que temos aqui no nosso parágrafo 2º. Olha ali, ó. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então esse nosso parágrafo 2º aqui, ele vai trazer para a gente aqueles que são inalistáveis. A inalistabilidade nada mais é do que uma restrição à alistabilidade. Determinados indivíduos não terão a oportunidade de exercer essa capacidade ativa. Quem? Os estrangeiros. É o primeiro. Estrangeiro não vota no Brasil. Estrangeiro não pode ser chamado de cidadão. E, gente, cuidado. Nós já falamos sobre isso, mas eu vou voltar a trazer essa informação. Guarde uma coisa. Nem todo brasileiro é cidadão. Nem todo nacional é cidadão. O conceito de nacionalidade refere-se ao vínculo que liga o indivíduo a um Estado, apenas, fazendo desse indivíduo brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. A cidadania, para ser exercida por um brasileiro, tem que ser brasileiro para exercer a cidadania, ela vai exigir o alistamento eleitoral. Então só poderá ser considerado cidadão no Brasil aquele indivíduo que já alcançou os seus 16 anos, pelo menos 16 anos, como vimos aqui no slide anterior. 16 anos, o alistamento já é facultativo, obrigatoriamente a partir dos 18. Juntos até aqui? Então, cuidado com esse detalhe, tá? Outro ponto importante, conscritos. Os conscritos também foram aqui apresentados como inalistáveis, né? Além dos estrangeiros, os conscritos. Arthur, mas quem são esses conscritos? Os conscritos, pessoal, são aqueles militares que estão no exercício do serviço militar obrigatório.
Se o indivíduo é conscrito, ele não pode votar. Se ainda não fez o alistamento eleitoral, ele não poderá fazer enquanto durar a sua conscrição, tá? Agora, toma cuidado, nem todo militar é conscrito. Nem todo militar é conscrito. De novo, os conscritos são aqueles que estão no serviço militar obrigatório. Em sala de aula, muitas vezes me perguntam, Arthur, essa conscrição ela dura quanto tempo? A minha resposta é, a conscrição ela vai durar o tempo da obrigatoriedade. A partir do momento que o serviço militar deixa de ser obrigatório, ele deixa de ser considerado conscrito e já terá a oportunidade de exercer o voto, tá? Então, nem todo militar é conscrito. Aqui essa restrição atinge apenas os conscritos. E sabe por que eu estou dando muita ênfase a esse assunto? Porque eu já vou fazer um link aqui. Um link bem importante. Olha o que nós temos no parágrafo 8º. Do segundo, você vai dar um pulo comigo lá no parágrafo 8º. O parágrafo 8º, ele traz pra gente informações sobre militares. Ele diz assim, ó, o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. A primeira delas, se esse militar contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Se contar menos de 10 anos. Então sabe aquele teu amigo que é cabo da aeronáutica, ele tem 8 anos de serviço, 8 anos de carreira militar, mas quer porque quer ser prefeito lá do município que vocês moram, né? É importante que você fale para ele, meu amigo, ó, se eu fosse você, eu examinaria lá o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, e trata justamente de militares que estão na sua condição, aqueles que contam com menos de 10 anos. Menos de 10 anos. E se ele conta menos de 10 anos, a Constituição determina que ele deverá afastar-se da atividade. E é muito importante lembrarmos que o afastar-se da atividade não é pedir uma licença, não. É pedir a baixa. Ele vai ter que deixar de ser militar. Que isso, Arthur? Perfeitamente. Mas aí vamos lá. Ele abre mão da carreira, deixa de ser militar, faz sua filiação partidária, concorre ao cargo eletivo, chegando lá nas eleições ele não vence. E aí, como é que fica? E aí, como é que fica que ele vai ter que entrar aqui, né, em contato com a LAC Concursos e buscar uma nova preparação, uma melhor preparação, mas eu tenho absoluta certeza que se ele comprar os nossos cursos, ele vai ser aprovado muito rapidamente em outro concurso, porque no militarismo, pelo menos o cargo que exercia antes de pedir baixa, ele não volta não, pelo menos automaticamente não volta não. Fechou? Pois é um risco, né? Então não é jogo, Arthur, ele tentar cargo eletivo se ele conta com menos de 10 anos. Eu também acho que não. Seria melhor ele esperar para atender o segundo inciso aqui, ó. Se contar mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior. Então perceba, ele será agregado pela autoridade superior. Quando a gente fala do ser agregado pela autoridade superior, ser agregado pela autoridade superior, nós estamos falando agora sim de uma licença. Ele tem ali a sua licença, será agregado pela autoridade superior e se eleito, se ele for eleito, deixa eu trazer aqui, vitorioso, será ou passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Se ele for eleito, no ato da diplomação, ele se torna um militar inativo. No ato da diplomação, ele se torna um militar inativo. Arthur, isso é a reserva remunerada? Perfeitamente. Ele vai para a reserva remunerada, né? Agora, cuidado. Se ele encara a licença, agregado pela autoridade superior, e não é eleito, ele não deixou a ativa. Ele continua sendo um militar da ativa. Ele volta a exercer as suas atribuições. Ele não pediu baixa. Ele só deixará a ativa se ele for vitorioso. E aí, no ato da diplomação, ele será remetido à inatividade. Um ponto importante para você aqui. Gente, quando nós falamos de diplomação, nós não estamos tratando de algo simétrico à posse, tá? É importante, muitas questões
misturam isso aqui. Mas muitas questões misturam isso aqui. A ideia da eleição acontecendo naquele mês de outubro. Após a eleição, nós teremos o ato da diplomação. Ele será diplomado. E em momento posterior à diplomação, ele toma posse. Nós sabemos que a posse acontece no ano seguinte ao que a eleição ocorreu. Mas a diplomação ela acontece dias após as eleições. Em regra geral, a diplomação acontece na segunda quinzena do mês de novembro. Tá? A eleição acontece no mês de outubro e a diplomação acontecerá no mês de novembro. É justamente nesse momento, no mês de novembro, que esse indivíduo será remetido à inatividade. Legal? Não é posse, é diplomação. Cuidado, porque tem muita questão que mistura isso. Tá? E olha, a diplomação ela não é citada apenas aqui. A diplomação ela não é citada apenas aqui. A diplomação também vai ser citada em outros momentos. Vamos lá, vamos matar logo isso também. Parágrafo 10. Parágrafo 10 traz o seguinte, prestem bastante atenção nesse nosso parágrafo 10. Ele diz que o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação. Contados da diplomação. Com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Aqui a gente está falando da chamada ação de impugnação de mandato eletivo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Arthur, diplomação é um momento determinante. Sim, olha aqui, ó, eu havia apagado, mas eu preciso trazer novamente. Eleição, diplomação e posse. Perceba, o camarada foi eleito, dias depois ele será diplomado, mas a partir dessa diplomação, contaremos um prazo de 15 dias, onde a Justiça Eleitoral poderá ser provocada uma tal da ação de impugnação de mandato eletivo. E aí o autor dessa ação, ele vai precisar mostrar ao judiciário, à Justiça Eleitoral, que aquele vitorioso agiu com abuso de poder econômico, corrupção, fraude. E é isso que vai determinar efetivamente que ele perca o seu cargo, o seu mandato seja impugnado, né? Então cuidado que aqui a gente tem essa informação. Legal? Agora, o parágrafo 11, eu queria que você guardasse já isso aqui. Tá? Já guarda isso aqui. E o parágrafo 11, ele traz pra gente o seguinte. Ó, a ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Então a gente já sabe, os 15 dias, Justiça Eleitoral, essa ação precisa carregar provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. E aí a gente toma conhecimento que toda ação de impugnação de mandato, ela tramita em segredo de justiça. Em segredo de justiça, né? Por quê, Arthur? Tramita em segredo de justiça justamente para proteger o político bom, né? Quem é que pode ajuizar essa ação? Candidatos. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas este vídeo é um vídeo demonstrativo para você conhecer os nossos professores. Inicialmente eu gostaria de pedir licença para você porque interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo para você ter conhecimento, você ter uma demonstração da qualidade das nossas videoaulas. Eu sou o professor Lac,
coordenador pedagógico da Lá Concursos e especialista em concursos públicos. Somente este ano, em 2022, eu fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, 7 concursos públicos. E em 2022, a minha meta pessoal é de ser aprovado em 10 concursos por ano. E eu acredito que eu vou conseguir ser aprovado. E eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada vitoriosa do concurso do INSS. O nosso curso online, ele é um curso super atualizado, super competitivo, ele fecha o edital, ele é top de linha e eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso cronograma de estudos, a nossa metodologia, que é o Personal Coach. O que é personal? É pessoal. O que é coach? Coach é pessoal. Coach é treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. Essa metodologia ela é baseada na ciência da administração, ou seja, resultado, meta. Todo dia você tem uma meta, meta. Cara, se você cumprir essa meta, cara, papo sério, cara, você vai ser outra pessoa e eu tenho certeza que você vai ter competitividade para ser aprovado. A Lá Concursos não saiu do nada. O último concurso do INSS, por exemplo, que teve o edital publicado em 2015 e a prova foi aplicada, salvo engano, em abril de 2016, eram 2.000 vagas, 2.200 vagas, né? 2.200 vagas, e nós tivemos a honra de aprovar 204 alunos dentro, tá, do número de vagas. É isso mesmo, 204 alunos. E neste concurso, nesse certame, nós queremos superar a nossa meta. Essa turma, já tivemos 4 turmas pré-editais, agora a gente está na turma pós-edital do INSS 2022. Bacana? Professor, quanto custa? Está aqui, ó, apenas 10 parcelas de R$30 o nosso curso online, e nós temos o curso presencial também com transmissão ao vivo, né? Olha aí, né? Só para uma postagem do nosso Instagram lá de 2016, né? 204 alunos aprovados, ok? Meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui na Lá Concursos. Vocês podem ter certeza que eu, professor Lac, eu farei de tudo mesmo, para que você atinja, alcance o seu resultado.